Mas, ontem foi o Dia Nacional da Consciência Negra. Pois bem, então, é é difícil a gente viver num país aonde a gente observa todo dia uma segmentação social, uma divisão social, uma série de privilégios sendo dados a determinados grupos, apoios, apoio governamental sendo dado a determinados grupos para que esses grupos apoiem o governo, apoiem as agendas do governo, que na verdade esses grupos carregam as agendas do governo embaixo do braço, né? Então nós temos um governo soviético com os seus sovietes ou com a sua massa de manobra a serviço do governo. É isso que são essas ONGs e esses movimentos sociais todos. Mas vamos ao que interessa. 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Você já deve ter ouvido a palavra escravos alguma vez na vida. E quilombos. A palavra escravos vem do latim, sendo denominada como esclavos, cujo seu significado é pessoa que é propriedade de outra, e de eslavos, que pode ser chamado também de eslavos, pois na região dos Balcãs, onde hoje se localiza a Albânia, a Grécia, a Romênia, os eslavos, povos descendentes de europeus, se vendiam uns aos outros por fatores de conflitos religiosos e de territorialidade, caracterizando-se como processo da escravidão. Na verdade, o processo da escravidão, que é tão conhecido no continente africano, já existia muito antes dos europeus se envolverem. Entretanto, tal processo era feito entre grupos e etnias locais, que disputavam sob algum fator conflituoso, seja território, poder, religião, assim como faziam os povos brancos europeus desde a Idade Antiga, como, por exemplo, no Império Romano. Os portugueses, no auge de seu processo de expansão e busca por especiarias nas Américas, viram a oportunidade de utilizar a mão de obra dos escravos, tradição já utilizada por vários povos, e começaram a comprar um grande contingente de africanos para serem escravizados na Europa, principalmente em Portugal. É importante frisar que o meio de escravidão no período colonial português, hoje conhecido e baseado no modelo capitalista mercantilista, é totalmente diferente do meio de escravidão da antiguidade, pois o mesmo era formado por outras vertentes e funcionalidades. A escravidão negra, que também pode ser chamada como escravidão moderna, iniciou-se com o tráfico africano no século XV e com a iniciativa de Portugal e sua sede por poder e expansão comercial e econômica. Com o grande número de escravizados chegando ao Brasil, os africanos começaram uma onda de resistência e rebelião contra o sistema escravista colonial. Quilombo ou mocambo são regiões onde os escravos fugidos se abrigavam e conseguiam manter, de certa forma, sua cultura e memória. Um dos principais e famosos quilombos já existentes foi o Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, antiga capitania de Pernambuco, contando com uma grande organização política e militar. Palmares
era liderado por Zumbi, Gangazumba e outros escravos fugidos. Ou seja, Quilombo dos Palmares, o Zumbi não era líder sozinho. Ele tinha outros líderes junto com ele. Zumbi, também conhecido como Zumbi dos Palmares, foi líder de um dos maiores quilombos durante o período colonial. Nasceu no Brasil em 1655, na região da Serra da Barriga, antiga capitania de Pernambuco, e morreu no dia 20 de novembro de 1695, aos 40 anos, após ter sido delatado por um dos seus, tendo sua cabeça cortada, salgada e colocada em praça pública. Ou seja, quem denunciou, quem delatou o Zumbi foi um outro negro, não foi nenhum branco e nenhum capitão do mato que caçou ele lá no Quilombo. Tá? Zumbi era neto de Aqualtune, princesa congolesa. Era uma princesa do Congo, levada ao Brasil como escrava, que fugiu para um mucambo e que, após descobrirem sua ascendência, se tornou uma das líderes do mucambo. A princesa congolesa teve 3 filhos, sendo um deles Zumba, que logo após viria se tornar líder do Quilombo de Palmares e tomaria o título de Gangazumba. Após muitos anos de liderança e conflitos, em 1678, Gangazumba aceitou um acordo com o governador da capitania de Pernambuco, no qual o governo pernambucano reconhecia a liberdade de todos os negros nascidos em Palmares. Entretanto, tal acordo foi mal visto pela maioria dos integrantes do Quilombo, inclusive por Zumbi, fazendo com que houvesse uma disputa interna e tendo como resultado a morte de Gangazumba por envenenamento. Zumbi, então, tornou-se o novo líder de Palmares e o sustentou por mais 17 anos, até 20 de novembro de 1695, após o ataque de Bandeirantes. Uns dizem que ele foi envenenado. Outros dizem que ele foi assassinado. De qualquer forma, o Zumbi nunca liderou sozinho o Quilombo dos Palmares e muito menos era preocupado com os seus. Tanto que ele era tão querido que delataram ele, né? Ele era muito querido, ele era um cara muito preocupado com a nação ou com os negros do Quilombo. Conforme publicou a revista alemã Der Spiegel, em 1998, o comércio de escravos estava nas mãos de judeus. Uma nova faceta das relações históricas entre negros e judeus. 3 rolos de fumo bastavam para pagar um negro forçudo. Neste dia 20 de novembro de 2008, mais de 250 municípios brasileiros comemoram oficialmente o Dia da Consciência Negra. Pretende-se, com isso, consolidar o ensino sobre a história e a cultura afro-brasileira, bem como incluir nos currículos escolares termos como história da África e dos africanos, luta dos negros no Brasil, cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, tudo conforme quer almejar a Lei 10.639 de 2003. A insurreição contra a escravidão teve seu principal marco não com a Lei Áurea, instituída hipocritamente pela princesa da Casa Monárquica Brasileira, mas sim pela morte do primeiro negro a liderar uma revolta da população negra,
no caso, Zumbi. A morte do Zumbi frente aos que estavam vivendo fora do quilombo, porque Zumbi já tinha dado jeito de acabar com o Gangazumba, né? Então, o Zumbi foi o segundo negro que provocou a abolição da escravatura. Este holocausto negro iniciou-se com a vinda dos negros da África, que foram vendidos e negociados como mercadorias descartáveis para o cultivo da terra, escravizados, espancados, marcados a ferro, assassinados, vítimas de açoite e outros atos de violência, tanto por colonizadores como entre eles próprios, já que haviam escravos de várias tribos da África e haviam conflitos entre essas tribos. Então, eles acabavam continuando um conflito que já existia na África. Os navios negreiros trouxeram pelo menos 13 milhões de pessoas da África para as Américas, na maior deportação da história mundial. Seu martírio começou no ano de 1492, ano da chegada e não da descoberta de Cristóvão Colombo às Américas. Neste final do século XV, a Espanha vivia uma época de grande prosperidade comercial e também de grande conturbação social. No mesmo ano de 1492, os reis católicos da Espanha, Isabel e Fernando, davam aos judeus a escolha entre a conversão ao cristianismo, a morte ou o exílio. Segundo J.P. Ney, em seu artigo O Comércio Escravo, com Colombo viajaram 5 marranos. Esses acompanhantes convenceram Colombo a trazer 500 índios como escravos na viagem de retorno à Espanha. Com isso, iniciou-se o drama. Ainda segundo este autor, o J.P. Ney, o transporte dos negros como escravos para as Américas começou em 1520. Durante as décadas seguintes, o número de caçados e deportados chegou à cifra anual de 50 mil, o que não deixou de ser um dos mais rentáveis negócios daquela época, talvez comparável aos rendimentos fáceis obtidos através da especulação nas bolsas de valores nos dias atuais. E é justamente esta desmedida procura pelo lucro fácil que faz com que as pessoas tornem-se cegas, pois a deportação e o comércio de escravos não apresentaram outro motivo aparente. Os assassinos e coadjuvantes nem odiavam suas vítimas, nem tampouco havia motivação para a vingança. Havia e há somente uma explicação lógica: a ganância pelo maior lucro. Com um total de cerca de 150 milhões de mortos, o Holocausto Negro é com segurança o maior crime da história da humanidade. Os escravos nunca foram inimigos de ninguém. Este genocídio também não era parte de uma guerra. Os escravos eram somente mercadorias. No estudo do J.P. Ney, surpreende a relação que este faz entre a procura desenfreada pelo lucro e o fato de que, conforme publicou a revista Der Spiegel, o comércio de escravos estava nas mãos de judeus. Não existe mais dúvidas de que o povo judeu foi o que cometeu este crime. Eles tinham o monopólio, eles conservavam as condições comerciais, eles possuíam os navios e era deles o lucro da venda de escravos. Aqui não há mais nada a provar. Tudo é conhecido. O último navio de escravos, o navio Orion, pertencia à Companhia de Navegação Judaica Blumenberg, de Hamburgo. Parece ser injusto culpar aqui todo um povo pelo ato de alguns de seus membros, mesmo apesar do fato de alguns judeus
terem sido protagonistas do genocídio contra os negros africanos. Em 1991, a comunidade religiosa norte-americana composta de cidadãos negros, The Nation of Islam, publicou um estudo sobre a atuação judaica no tráfico negreiro. A obra levou o título de The Secret Relationship Between Blacks and Jews e aparenta ser bem fundamentada e documentada. Os autores do estudo deixam bem claro logo no início: as informações aqui contidas foram obtidas principalmente de obras judaicas. Foi dada bastante importância na obtenção das provas apresentadas somente a partir de autoridades judaicas de renome, cujas obras apareçam em revistas de história especializada ou publicadas pelas principais editoras judaicas. O especialista negro norte-americano em tráfico, Dr. Tony Martin, examinou o livro e o tornou leitura obrigatória em seus cursos. Na introdução do livro, pode-se ler, abre aspas, no fundo dos inacessíveis contornos da historiografia judaica, encontram-se provas incontestáveis de que os mais importantes bandeirantes judeus ultrapassavam em dimensão bem maior do que outros grupos étnicos ou religiosos da história. O uso dos escravos africanos capturados e que eles participavam em todos os aspectos do comércio internacional de escravos. Mais além temos, a maioria das pessoas sempre supuseram que a relação entre negros e judeus fosse amigável e frutífera, um enriquecimento mútuo, dois povos sofridos que se uniram para superar com sucesso o ódio e o fanatismo, mas a história mostra algo bem diferente. Com este tema, gira em torno de um assunto delicado para a preservação da imagem da comunidade judaica no Ocidente. O livro tem sofrido constantes ataques. O sionista e articulista do site Mídia Sem Máscara, Daniel Pipes, menciona este estudo em um de seus artigos, mas infelizmente se resume apenas a pichá-lo de o novo antissemitismo, não abordando seu conteúdo. Incrivelmente, tais ataques irracionais somente iluminam com mais destaque a hipocrisia da dupla moral acerca das pesquisas sobre o miserável comércio de escravos. Para pesquisadores judeus como Bernard Lewis, é social e moralmente aceitável que livros sejam editados onde a atuação de árabes no comércio negreiro seja apresentada. E é também igualmente razoável, social e moralmente, que se mostre o comprometimento de europeus no comércio de escravos. Porém, é totalmente falso, maldoso e imoral para um pesquisador não judeu trazer à tona a participação judaica no comércio de escravos negros. A participação judaica no tráfico de escravos africanos foi abordada pelo historiador brasileiro Gustavo Barroso, em sua obra A História Secreta do Brasil. No capítulo que trata sobre o Empório do Açúcar, Gustavo Barroso escreve, abre aspas, o açúcar começou a criar para o judaísmo negócio novo e lucrativo, o tráfico dos negros. E segue com o capítulo intitulado O Tráfico de Carne Humana, onde já no primeiro parágrafo descreve a situação da exploração açucareira no Brasil. Diz ele assim, florescia, pois, o comércio de carne humana à medida que prosperava a indústria açucareira. O suor do negro cimentava a riqueza do segundo ciclo da colonização. Ligados, o comércio de escravos e a produção do açúcar acabariam caracterizando toda a economia ultramarina. E mais além prossegue com seu ataque aos judeus, citando para tal a obra de Gilberto Freire, Casagrande e Senzala, editado em 1936, onde, na obra de Gilberto Freire, podemos
mencionar a seguinte citação. No norte, os senhores de engenho viviam endividados, presos à usura judaica. O judaísmo os manobrava e forçava a lançar mão do operário africano, que os negreiros também, enfeudados a Israel, iam buscar do outro lado do Oceano Atlântico. Assim, desde os albores do ciclo do açúcar, começou o emprego da mão de obra negra. O horror à atividade manual e a instituição do trabalho escravo, ambos caracterizadores das colonizações peninsulares, tiveram como primeiros impulsionadores os judeus de Portugal. É claro que a imagem que a grande mídia nos transmite é bem diferente, pois ela atende, em sua grande parte, a interesses sionistas. Como eles não podem rebater as teses apresentadas, só resta ignorar ou difamar a obra. E justamente ciente disso, o livro da comunidade religiosa norte-americana dá um conselho aos seus leitores sobre a relação entre os negros e judeus e que estendemos às comunidades quilombolas brasileiras. É uma relação que necessita de análises adicionais. Ela é torcida e mal entendida, e é realmente tempo de se ocupar novamente com os documentos e examinar os relatórios secretos das relações entre negros e judeus. Talvez a consciência da sociedade brasileira irá um dia promover reparações aos cidadãos negros descendentes daqueles que foram injustiçados por tamanha crueldade. Ações para isso já estão sendo levadas a cabo por políticos, como, por exemplo, a vereadora Claudete Alves, do PT. Uma vez ciente da problemática envolvendo a comunidade negra brasileira, esta petista poderia procurar mover uma ação reparatória junto às grandes casas bancárias judaicas nas cidades de Londres e Nova York, que muito se beneficiaram dos lucros obtidos por seus pares no comércio de escravos africanos para o Brasil e outras nações latino-americanas. Então, o que a gente pode concluir é que todo esse romance que a ala afrodescendente faz, nem eles conhecem a história deles direito. Nem eles conhecem. E nessa de memória e reparação, nós pagamos por um crime que nós não cometemos. E quem cometeu o crime não é nem citado. Agora, nada contra conhecer a história, lembrar da história, estudar a história, mas a história é real. E não esse romance inventado por militante de esquerda que quer usar uma vasta parcela da sociedade brasileira para punir uma minoria, né, onde o vitimismo dos afrodescendentes parece ser eterno e o Brasil inteiro tem que pagar por um crime que não cometeu. Então, nada contra os eventos históricos. Porém, todo evento histórico tem que ser bem examinado, fundamentado, pesquisado, e não simplesmente porque alguém contou ou fez uma interpretação romântica que impacta na sociedade, essa versão é que é a verdadeira. 20h20, estamos neste momento com 25 graus na capital federal. O Bunker da Cultura, o Web Rádio, continua com a sua programação. O Bunker Podcast volta quinta-feira com novos temas e novos comentários, sempre trazendo informação e conhecimento de qualidade. Quem estiver
conectado no Bunker da Cultura Web Rádio segue com a melhor programação da web. Uma boa noite a todos e até lá!